Você está no canal Livríssimo, o seu espaço para descobrir, revisitar e se apaixonar por grandes livros. Aqui você encontra resumos práticos, ideias que inspiram e dicas de leitura que podem transformar seu dia. Já aproveita para seguir o canal e ficar por dentro dos próximos episódios. E claro, comenta aí qual livro você gostaria de ver por aqui. Bora mergulhar nessa leitura. Resumo do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Capítulo 1. A loucura heroica de Alonso Quixano. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Livríssimo para acompanhar os melhores resumos narrados da literatura mundial. Aqui, cada livro é uma viagem profunda pela alma das palavras. Agora, mergulhe com a gente em Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. O resumo do livro Dom Quixote começa com a apresentação de Alonso Quixano, um fidalgo espanhol de meia-idade que vive em La Mancha. Homem simples, solitário, apaixonado por romances de cavalaria. Ele passa dias e noites lendo histórias de cavaleiros, donzelas, gigantes e magos. E aos poucos, sua mente começa a confundir fantasia com realidade. Alonso enlouquece. Mas sua loucura não é agressiva, é heroica. Ele decide se tornar um cavaleiro andante, proteger os fracos, combater o mal e restaurar a honra do mundo. Adota o nome de Dom Quixote de La Mancha, veste uma armadura velha, monta seu cavalo magro chamado Rocinante e escolhe uma camponesa como musa inspiradora, Dulcinea del Toboso, que ele transforma em dama nobre em sua imaginação. Dom Quixote não vê o mundo como ele é, vê como ele deveria ser. E essa visão, embora delirante, é profundamente poética. Ele acredita na justiça, na coragem, no amor ideal, e parte em busca de aventuras, convencido de que pode mudar o destino das pessoas com sua espada e sua fé. Miguel de Cervantes constrói esse personagem com ironia e ternura. Dom Quixote é ao mesmo tempo ridículo e grandioso. Suas ações são absurdas, mas sua intenção é nobre. E o leitor, ao acompanhar suas primeiras andanças, ri e se comove. Porque, no fundo, todos carregamos um pouco dessa loucura heroica. Esse primeiro capítulo é a base da obra. Apresenta o protagonista, seu delírio, sua motivação. E deixa claro que Dom Quixote não será apenas uma sátira, será uma reflexão profunda sobre o poder da imaginação, sobre o conflito entre sonho e realidade, sobre o valor de acreditar mesmo quando tudo parece perdido. O leitor, ao conhecer Alonso Quixano, entende que a loucura pode ser também uma forma de resistência. E que, às vezes, é preciso delirar para continuar vivendo. Capítulo 2. Sancho Panza e o encontro entre sonho e realidade. O resumo do livro Dom Quixote continua com a chegada de Sancho Panza, um camponês simples, prático, que se torna escudeiro do cavaleiro delirante. Sancho não acredita em gigantes, magos ou donzelas encantadas, mas acredita em promessas. E Dom Quixote lhe promete uma ilha para governar, riquezas, honra. Sancho aceita, mais por esperança do que por fé. A relação entre os dois é o coração da obra. Dom Quixote representa o sonho, a imaginação, o idealismo. Sancho Panza representa a realidade, o senso comum, o pragmatismo. Juntos, formam uma dupla que atravessa a Espanha em busca de aventuras que quase sempre terminam em confusão, dor ou riso. Sancho é leal. Mesmo quando duvida, mesmo quando sofre, mesmo quando se decepciona, ele permanece ao lado de Dom Quixote. E essa lealdade revela que, no fundo, ele também deseja algo maior. Também quer escapar da rotina. Também quer acreditar que o mundo pode ser diferente. Miguel de Cervantes constrói Sancho com humor e humanidade. Ele é engraçado, sim, mas também é profundo. Seus provérbios, suas observações, suas reações diante das loucuras do mestre revelam uma sabedoria popular que contrasta com o idealismo cavaleiresco. E o leitor, ao acompanhar esse contraste, percebe que a obra é também uma reflexão sobre o valor da convivência entre opostos. Há cenas memoráveis, como a batalha contra os moinhos de vento, que Dom Quixote acredita serem gigantes. Sancho tenta alertá-lo, mas não consegue. E o cavaleiro, derrotado, continua acreditando. Essa cena se torna símbolo da luta entre sonho e realidade, e da persistência em acreditar, mesmo diante da evidência contrária.
Esse capítulo mostra que Dom Quixote não é apenas sobre delírio, é sobre amizade. Sancho Panza, com sua simplicidade e sua coragem, se torna o elo entre o leitor e o cavaleiro. E sua presença garante que a obra não se perca no absurdo, mas permaneça enraizada na experiência humana. O leitor, ao conhecer Sancho, entende que a realidade pode ser dura, mas que o sonho, quando compartilhado, pode se tornar caminho. Capítulo 3. As primeiras aventuras e os limites da fantasia. O resumo do livro Dom Quixote avança para as primeiras aventuras do cavaleiro andante e seu fiel escudeiro. A dupla parte pelas estradas da Espanha em busca de injustiças a corrigir, donzelas a salvar e inimigos a derrotar. Mas o mundo real não corresponde às expectativas criadas pelos romances de cavalaria. E o que Dom Quixote vê não é o que realmente existe. A cena mais famosa acontece logo no início. Dom Quixote avista moinhos de vento e acredita que são gigantes ameaçadores. Sancho Panza tenta alertá-lo, mas o cavaleiro não ouve. Parte para o ataque, é derrubado pelas pás giratórias e cai no chão, ferido e confuso. Mas mesmo assim, não desiste. Acredita que foi vítima de encantamentos e continua sua jornada. Outras aventuras seguem o mesmo padrão. Dom Quixote vê uma estalagem e acredita que é um castelo. Encontra prostitutas e as trata como damas nobres. Enfrenta grupos de viajantes, acreditando que são cavaleiros inimigos. E cada episódio revela o abismo entre fantasia e realidade, e a persistência do protagonista em manter sua visão idealizada do mundo. Sancho Panza, cada vez mais envolvido, tenta equilibrar as loucuras do mestre com a lógica do cotidiano. Mas também começa a se deixar levar. Em alguns momentos, acredita nas promessas de Dom Quixote, sonha com a ilha que governará, se emociona com os gestos heróicos. E essa oscilação entre ceticismo e fé torna a relação entre os dois ainda mais rica. Miguel de Cervantes constrói essas aventuras com humor, crítica e ternura. O leitor ri das confusões, mas também se comove com a sinceridade de Dom Quixote. Por quê? Por mais absurdas que sejam suas ações, elas nascem de um desejo legítimo de fazer o bem, de viver com propósito, de transformar o mundo. Esse capítulo mostra que Dom Quixote não é apenas um louco, é um sonhador radical. E suas aventuras, mesmo fracassadas, revelam a beleza de acreditar. O leitor, ao acompanhar essas histórias, entende que a fantasia pode ser uma forma de resistência. E que, às vezes, é preciso enfrentar moinhos de vento para continuar sonhando. Capítulo 4. A crítica aos romances de cavalaria e à sociedade espanhola. O resumo do livro Dom Quixote revela agora uma das camadas mais profundas da obra. A crítica aos romances de cavalaria e à sociedade espanhola do século XVII. Miguel de Cervantes, ao criar um personagem que vive em delírio por causa da leitura excessiva desses livros, não está apenas fazendo humor, está questionando os valores que sustentavam a cultura da época. Dom Quixote acredita que o mundo funciona como nos romances que leu. Que há honra, heroísmo, donzelas em perigo, cavaleiros nobres e magos perversos. Mas a realidade que encontra é outra. Estalagens sujas, camponeses pobres, autoridades corruptas, violência banal. E cada aventura frustrada revela o quanto esses ideais estão fora de lugar. Cervantes usa essa desconexão para criticar a literatura que alimentava ilusões. Os romances de cavalaria, populares na época, ofereciam uma visão fantasiosa e ultrapassada do mundo. Dom Quixote, ao tentar viver segundo esses modelos, se torna símbolo da resistência ao progresso, da dificuldade de aceitar a mudança, da nostalgia por um passado que nunca existiu. Mas a crítica vai além dos livros. A sociedade espanhola também é alvo. Cervantes mostra um país marcado pela desigualdade, pela burocracia, pela decadência moral. Os nobres são vaidosos, os religiosos são hipócritas, os camponeses são explorados. E Dom Quixote, com sua loucura, acaba revelando verdades que ninguém quer ver. Sancho Panza, com sua sabedoria popular, representa o povo. E suas interações com o cavaleiro mostram que, mesmo sem educação formal, há inteligência, sensibilidade e senso de justiça. Essa valorização do homem comum é uma das grandes contribuições da obra para a literatura universal. Esse capítulo mostra que Dom Quixote não é apenas uma sátira,
É uma crítica profunda e sofisticada. Cervantes usa o humor para desmontar ilusões, para questionar tradições, para propor uma nova forma de olhar para o mundo. E o leitor, ao acompanhar essa jornada, percebe que rir também pode ser forma de pensar. Dom Quixote é o cavaleiro que luta contra fantasmas. Mas, ao fazer isso, revela os verdadeiros monstros da sociedade. Capítulo 5. A construção da identidade e o poder da imaginação. O resumo do livro Dom Quixote revela agora uma das dimensões mais fascinantes da obra: a construção da identidade por meio da imaginação. Alonso Quixano não apenas lê romances de cavalaria, ele se transforma em um deles. E essa transformação não é superficial. Ele muda de nome, de roupas, de propósito. Reinventa a si mesmo como Dom Quixote de La Mancha, cavaleiro andante em busca de justiça. Essa reinvenção é radical. Dom Quixote não finge ser outro, ele acredita que é outro. E essa crença molda sua identidade, suas ações, sua forma de ver o mundo. Miguel de Cervantes mostra que a imaginação não é apenas fuga, é força criadora. E que, ao imaginar, o ser humano pode construir realidades alternativas, mesmo que não sejam reconhecidas pelos outros. Sancho Panza, ao acompanhar o cavaleiro, também passa por uma transformação. De camponês cético, ele se torna escudeiro sonhador. Começa a acreditar nas promessas, a viver aventuras, a desejar a ilha que lhe foi prometida. E essa mudança revela que a identidade não é fixa, é fluida, moldada pelas experiências, pelos afetos, pelos sonhos compartilhados. A obra mostra que a imaginação tem poder. Dom Quixote, mesmo sendo visto como louco, inspira, provoca, transforma. Enfrenta inimigos, protege inocentes, desafia autoridades. E mesmo quando fracassa, deixa marcas. Porque sua loucura é também coragem. Coragem de ser diferente, de desafiar o óbvio, de viver com propósito. Miguel de Cervantes constrói essa reflexão com humor e profundidade. O leitor ri das confusões, mas também se pergunta: até que ponto nossa identidade é construída pelas histórias que escolhemos acreditar? E se a realidade for apenas uma das versões possíveis? Esse capítulo mostra que Dom Quixote não é apenas um personagem, é uma ideia. A ideia de que a imaginação pode ser ferramenta de resistência, de criação, de liberdade. E que, mesmo em um mundo hostil, ainda é possível reinventar-se. O leitor, ao acompanhar essa construção, entende que a loucura de Dom Quixote é também um convite para sonhar, para transformar, para existir além dos limites impostos. Capítulo 6. A sátira, o humor e a melancolia. O resumo do livro Dom Quixote revela agora a mistura única de tons que Miguel de Cervantes constrói ao longo da obra: sátira, humor e melancolia. O romance é engraçado, sim, mas o riso que provoca não é leve, é cheio de camadas, de crítica, de dor disfarçada. E essa combinação é o que torna a narrativa tão poderosa e duradoura. A sátira está presente desde o início. Cervantes ironiza os romances de cavalaria, os exageros literários, os valores ultrapassados. Dom Quixote, ao tentar viver como um cavaleiro medieval em plena Espanha moderna, se torna símbolo do descompasso entre ideal e realidade. E cada aventura frustrada é uma forma de mostrar que o mundo não funciona como os livros prometem. O humor nasce da incongruência. Dom Quixote vê gigantes onde há moinhos, castelos onde há estalagens, donzelas onde há prostitutas. Sancho Panza, com sua lógica simples, tenta corrigir o mestre, mas também se envolve nas confusões. O leitor ri das situações absurdas, das falas exageradas, dos provérbios trocados. Mas esse riso é sempre acompanhado de reflexão. A melancolia aparece nas entrelinhas. Dom Quixote não é apenas um louco, é um homem solitário, envelhecido, que busca sentido em um mundo que já não reconhece. Sua insistência em viver como cavaleiro é também uma forma de escapar da banalidade, da mediocridade, da falta de propósito. E o leitor, ao perceber isso, se comove. Miguel de Cervantes constrói essa mistura com maestria. O romance não se prende a um único tom, oscila entre o cômico e o trágico, entre o delírio e a lucidez, entre o riso e o silêncio. E essa oscilação revela a complexidade da experiência humana.
Esse capítulo mostra que Dom Quixote é uma obra que desafia classificações. Não é apenas sátira, nem apenas drama. É tudo isso ao mesmo tempo. E o leitor, ao acompanhar essa jornada, entende que o humor pode ser forma de crítica, e que a melancolia pode ser forma de beleza. Dom Quixote é o cavaleiro que nos faz rir, mas também nos faz pensar. E essa combinação é o que o torna eterno. Capítulo 7. A segunda parte e o reencontro com a realidade. O resumo do livro Dom Quixote entra agora em sua segunda parte, publicada 10 anos após a primeira. Miguel de Cervantes aprofunda a narrativa, tornando-a mais reflexiva, mais crítica, mais melancólica. Dom Quixote e Sancho Panza continuam suas aventuras, mas agora o mundo já conhece suas histórias, e isso muda tudo. Na segunda parte, os personagens encontram pessoas que leram o primeiro livro. São recebidos com admiração, zombaria, curiosidade. E essa metalinguagem, personagens conscientes de que são parte de uma história, transforma o romance em uma obra ainda mais sofisticada. Cervantes brinca com os limites entre ficção e realidade, entre autor e leitor, entre personagem e mundo. Dom Quixote começa a perceber que sua missão não tem o impacto que imaginava. As pessoas o tratam como figura folclórica, como louco famoso, como atração. E essa percepção provoca momentos de dúvida, de tristeza, de lucidez. Ele continua lutando, mas já não acredita com a mesma força. A fantasia começa a se desfazer. Sancho Panza, por outro lado, ganha mais destaque. Chega a governar uma ilha, uma experiência que revela sua sabedoria prática, sua justiça intuitiva, sua capacidade de liderança. Mas também percebe que o poder é cheio de armadilhas, de falsidades, de ilusões. E decide voltar para o lado do mestre, onde há menos conforto, mas mais verdade. A segunda parte é mais sombria. As aventuras são menos cômicas, mais simbólicas. Dom Quixote enfrenta inimigos reais e imaginários, mas também enfrenta a si mesmo. E o leitor, ao acompanhar essa jornada, percebe que o cavaleiro está envelhecendo, cansando, se aproximando do fim. Miguel de Cervantes constrói essa fase com profundidade emocional. O humor permanece, mas é atravessado por uma melancolia que revela a fragilidade humana. Dom Quixote já não é apenas um sonhador, é um homem que começa a entender os limites do sonho. Esse capítulo mostra que Dom Quixote é uma obra que evolui com o tempo. A segunda parte não repete a primeira, amplia, aprofunda, transforma. E o leitor, ao acompanhar esse reencontro com a realidade, entende que a verdadeira aventura é aceitar quem se é, mesmo quando o mundo não compreende. Dom Quixote continua lutando, mas agora, luta também contra o fim da fantasia. Capítulo 8. A morte de Dom Quixote e o fim do sonho. O resumo do livro Dom Quixote chega ao seu desfecho com a morte do cavaleiro, e com ela, o fim de uma era, o fim de um sonho. Após tantas aventuras, derrotas, reflexões e transformações, Dom Quixote retorna à sua aldeia, exausto, envelhecido, desiludido. E pela primeira vez, abandona sua identidade imaginária. Alonso Quixano, o fidalgo que se tornou cavaleiro, decide renunciar à fantasia. Reconhece que foi enganado pelos romances de cavalaria, que viveu em delírio, que causou confusão e sofrimento. E essa lucidez, embora esperada por muitos, é recebida com tristeza pelo leitor. Porque o fim da loucura é também o fim da poesia. Sancho Panza, fiel até o último momento, tenta reacender o sonho. Pede ao mestre que voltem às aventuras, que não desistam, que continuem lutando. Mas Dom Quixote está decidido. Faz seu testamento, distribui seus bens, pede perdão e morre com dignidade. Sua morte é serena, mas carregada de melancolia. Miguel de Cervantes encerra a obra com uma nota agridoce. O cavaleiro que enfrentou moinhos, que acreditou no impossível, que viveu como queria, parte deixando o legado de imaginação, coragem e humanidade. E o leitor, ao fechar o livro, sente que algo se perdeu, mas também que algo foi conquistado. Esse capítulo mostra que Dom Quixote não é apenas uma história, é uma experiência. A morte do personagem não é apenas física, é simbólica. Representa o fim de uma visão de mundo, o fim de uma forma de viver,
o fim de uma esperança que desafiava a lógica. Mas o legado permanece. Dom Quixote vive em cada leitor que ousa sonhar, que desafia o óbvio, que escolhe acreditar mesmo quando tudo parece contrário. Sua loucura é sua força. E sua morte, embora triste, é também a afirmação de que vale a pena viver com propósito. O leitor, ao concluir o resumo do livro Dom Quixote, entende que a verdadeira aventura não está nas batalhas vencidas, mas na coragem de ser quem se é, mesmo quando o mundo não compreende. O legado literário e cultural de Dom Quixote. O resumo do livro Dom Quixote não termina com a morte do personagem. Ele continua vivo no imaginário coletivo, na literatura mundial, na cultura popular. A obra de Miguel de Cervantes é considerada o primeiro grande romance moderno, e seu impacto atravessa séculos, línguas e fronteiras. Dom Quixote é mais do que um personagem, é um símbolo. Representa o idealismo, a coragem de sonhar, a luta contra o conformismo. Sua figura inspirou escritores, filósofos, artistas, cineastas. De Dostoiévski a Borges, de Picasso a Orson Welles, todos encontraram no Cavaleiro de La Mancha uma fonte inesgotável de reflexão e criação. A estrutura do romance, com sua metalinguagem, sua ironia, sua complexidade narrativa, influenciou profundamente a forma como os romances passaram a ser escritos. Cervantes rompe com a linearidade, brinca com os limites entre autor e personagem, entre ficção e realidade. E essa inovação abriu caminho para a literatura moderna. Culturalmente, Dom Quixote se tornou o arquétipo. A expressão quixotesco passou a designar atitudes nobres, porém ingênuas. A luta contra moinhos de vento virou metáfora da resistência contra forças invisíveis. E Sancho Panza, com sua sabedoria prática, virou símbolo do bom senso popular. A obra também é estudada como crítica social, como reflexão filosófica, como documento histórico. Mostra a Espanha em transição, entre o feudalismo e a modernidade, entre o ideal cavaleiresco e o pragmatismo burguês. E ao fazer isso, revela tensões que ainda existem em muitas sociedades. Esse capítulo mostra que Dom Quixote não é apenas um livro, é um fenômeno, um marco na história da literatura, um espelho da condição humana, um convite permanente à imaginação. E o leitor, ao reconhecer esse legado, entende que ler Dom Quixote é também fazer parte de uma tradição que valoriza o sonho, a coragem e a liberdade. Dom Quixote vive em cada leitor que ousa desafiar o mundo com uma espada de palavras. Porque Dom Quixote ainda nos comove. O resumo do livro Dom Quixote termina, mas o impacto da obra permanece. Séculos depois de sua publicação, o Cavaleiro de La Mancha continua a nos comover, a nos inspirar, a nos desafiar. E essa permanência não se deve apenas à genialidade de Miguel de Cervantes, mas à profundidade humana do personagem que criou. Dom Quixote é um sonhador em um mundo cético, um idealista em uma sociedade pragmática, um homem que escolhe viver segundo seus próprios valores, mesmo que esses valores sejam considerados loucura. E essa escolha, por mais absurda que pareça, é profundamente corajosa. O leitor se comove porque vê em Dom Quixote um reflexo de si mesmo. Todos, em algum momento, já lutaram contra moinhos de vento. Já acreditaram em algo que ninguém mais via. Já insistiram em um sonho que parecia impossível. E essa identificação transforma o riso em ternura, a sátira em admiração. Sancho Panza, com sua lealdade e sabedoria popular, também nos toca. Representa o equilíbrio entre razão e afeto, entre realidade e esperança. E sua amizade com Dom Quixote mostra que, mesmo nas jornadas mais improváveis, o vínculo humano é o que sustenta a caminhada. Miguel de Cervantes construiu uma obra que ultrapassa o tempo. Dom Quixote não é apenas literatura, é filosofia, é poesia, é resistência. E o leitor, ao concluir o resumo do livro Dom Quixote, entende que a loucura do cavaleiro é, na verdade, uma forma de lucidez. Porque viver com propósito, com coragem, com imaginação, isso sim é ser verdadeiramente humano. Dom Quixote nos comove porque nos lembra que, mesmo em um mundo que insiste em ser prático, ainda há espaço para o sonho. E esse foi mais um episódio do canal Livríssimo. A gente passou pelas ideias principais, mas a verdade é que nada substitui a experiência de ter o livro nas mãos,
sentir o ritmo do autor, mergulhar nos detalhes, se emocionar com cada página. Se esse título te chamou a atenção, dá uma olhada no link da descrição e garanta o seu exemplar. Até o próximo resumo, e boas leituras!